Tem um filme nacional que eu gosto muito chamado Amarelo Manga, em que a personagem da Leona Cavalli começa o filme abrindo a porta de um bar e diz que tudo acontece num dia. Quantas vezes a vida da gente parece que está naquela calmaria, está tudo no seu devido lugar e um acontecimento inesperado muda a ordem de todas as coisas, tirando a gente da zona de conforto e colocando a gente frente a frente com um novo desafio. Eu estou aqui com a jornalista Vanusa Vicelli, que tem uma história para me contar. Vanusa, o que aconteceu com você? Bom, um dia eu descobri que eu tinha um carocinho no seio. E a partir daí eu tive que pesquisar o que era esse caroço no seio, né? E acabei descobrindo que era um tumor maligno. A Vanusa, ao longo de todo esse processo de tratamento, tem nos dado uma lição após outra de como enfrentar uma situação tão delicada como essa. Vanusa, de onde você tira a força? Eu não sei, para mim foi tudo muito natural. Entende? Eu não vi como uma grande catástrofe, um problema irremediável. Pelo contrário, eu vi como um problema que tinha que ser resolvido. Então, acho que isso que as pessoas chamam de força, que é, na verdade, o enfrentamento. Nada mais que isso, né? Você tem alguma religião, você tem alguma crença que foi fundamental nesse momento para que você tivesse essa força de enfrentar um desafio como esse? Veja, eu vinha de um momento difícil, né? O ano anterior tinha sido muito complicado na minha vida familiar e tal. E eu andava descrente de tudo. Até que o meu filho chegou para mim e disse assim, mãe, eu quero ser espírita. Ao levá-lo, eu acabei me interessando por tudo aquilo que eu vinha aprendendo. Nós fomos estudar, não só frequentar as palestras e tomar passe. Nós fomos estudar num grupo, né? Com isso, eu me reconectei, digamos assim, com o mundo espiritual. E essa reconexão foi fundamental para minha aceitação, porque foi muito natural para mim. Então, acho que saber que Deus colocou na minha vida uma missão, porque eu acho que é muito mais do que uma doença, é uma missão, me fez enfrentar tudo isso com essa naturalidade. Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou até agora durante o seu tratamento? Veja, eu tive um momento em que todos os sintomas das reações da quimioterapia ficaram muito evidentes. Então, mas o que aflorou tudo isso, assim, me colocou um pouco para baixo, me deixou um pouco desanimada, foi o fato de eu sofrer o cérebro químico, que é uma reação da químio que deixa você muito esquecido, muito. Então eu tive que passar a anotar absolutamente tudo. Naquele momento eu me sentia assim, menos de posse de mim mesma, né? Então foi um momento difícil. As reações de enjoo, vômito, tudo isso não tinha me tirado ainda essa disposição para o enfrentamento. E de repente, numa semana eu tive tudo, né? Eu vi que eu realmente não estava controlando mais a minha memória e naquela semana as reações da quimio tinham sido muito fortes. Então, senti que estava caindo. Mas foi tão interessante que, por talvez me conhecer e perceber que aquilo estava me tirando o ânimo e tal, eu consegui em 2 dias, assim que eu tive consciência disso, em 2 dias eu estava bem de novo. Que bom. A Vanusa teve uma ideia muito bacana durante esse período de tratamento, que ela criou um blog para relatar as experiências dela. Obviamente que ela não está sozinha nessa história, por isso que eu estou até aqui entrevistando, porque o exemplo dela deve servir para muitas e muitas pessoas que enfrentam essa ou outras dificuldades. Vanusa, como que o blog te ajudou nesse processo de tratamento da doença? Olha, esse momento em que eu me senti desanimada é um bom exemplo. O fato de eu ter me exposto e ter colocado para as pessoas de que não perder o ânimo, ter fé, buscar alegria, cultivar a alegria, se afastar do que é triste, afastar os pensamentos ruins, eu tinha colocado tudo isso no blog. Como é que eu ia justamente cair na armadilha da tristeza, né? Então, quando eu percebi tudo isso, eu pensei, poxa, eu tenho uma responsabilidade com aqueles que eu tenho conversado, tenho falado. E foi ali que isso também me motivou muito, me ajudou muito, sabe? Então eu descobri que dividir
o seu problema, né, quando você acredita que é um problema, é muito bom, porque você, além de receber dos outros muito carinho, muito apoio, você também se sente responsável por aquilo. Então você tem um objetivo. E no momento de crise, você ter o seu objetivo definido, eu acho que é fundamental. Como que você está se sentindo agora? Em que fase que você está do tratamento? Bem, eu fiz 16 quimioterapias, foram 6 meses da minha vida, né, vivendo em função disso. Fiz a minha cirurgia, foi uma cirurgia na mama esquerda e depois eles fizeram no mesmo dia fizeram a plástica na direita para que ficasse o mais parecido possível. E agora eu estou na fase de cicatrização, esperando para fazer a minha radioterapia. Eu confesso que também tem dias que é cansativo tudo isso, né? Que eu também sou humana e fico um pouco desanimada. Mas o mais importante é que nesses momentos eu me lembro, não dá para deixar a peteca cair. Legal. E quando você olha para a tua vida agora, o que é o futuro para você? Hoje eu vejo um futuro muito mais feliz, porque eu descobri um propósito na minha vida. O meu propósito é justamente falar para as pessoas o quanto elas são donas da própria história, o quanto elas podem transformar o que é um momento crítico num momento que vai ser, pode usar isso a favor delas mesmas. Entende? Então eu descobri que é esse o meu propósito. Primeiramente eu quero falar com os pacientes de câncer, seja ele qual for, e com os familiares, né? Porque os familiares, os amigos são muito importantes nesse momento. São eles que vão dar esse suporte. Assim como a pessoa, quando ela é positiva, quando ela está confiante, ela passa essa confiança para os amigos e para a família também ajuda a manter esse estado. Então, eu quero muito conversar com essas pessoas e, à medida do possível, falar com as demais, que veem, às vezes, numa crise financeira, o fim do mundo, quando, na verdade, pode ser um recomeço. A história da Vanusa eu acho linda, eu fiquei absolutamente admirado pela força que ela demonstrou ao longo, desde que ela descobriu a doença, e ela passou a dividir isso no blog, como a gente falou. Vanusa, eu queria te agradecer muito a sua disposição de vir falar conosco aqui no canal e desejar, assim, do fundo do coração, que a sua recuperação seja plena e o mais breve possível. Obrigada, eu que agradeço, porque sempre é bom poder falar sobre isso e mostrar para as pessoas que é possível sim enfrentar o câncer ou qualquer outro problema com alegria, com uma boa disposição e que a gente tem as nossas recompensas a partir disso. Seja quais forem, a gente tem, eu tenho certeza e tenho fé nisso. Você viu que história bonita? Se você gostou, conta para mim ali embaixo qual a sua opinião sobre isso, se você já passou por uma situação semelhante. Se você curtiu o vídeo, compartilhe, me acompanhe nas redes sociais, inscreva-se no canal. Um grande abraço, fique bem!